Boa noite a todos. Que o amado Jesus nos ampare, nos dê a sua misericórdia, o seu entendimento para a reflexão da noite. E antes de começar a falar propriamente do capítulo, é importante ficar muito claro que nós não estamos aqui nessa noite fazendo mais um julgamento de Judas. Não se trata disso. E que a gente possa sair daqui com essa certeza. Primeiro, porque nós não temos autoridade para julgar quem quer que seja, né? E segundo, que o Evangelho vai nos mostrar que a história dele, em muitos pontos, ela vai convergir com a nossa, né? Com as nossas ilusões, né? Então, é preciso que a gente tenha isso muito claro em mente. Eu queria começar falando sobre isso, para que nada do que seja dito ao longo da noite seja compreendido como mais um julgamento para esse discípulo, porque eu acho que a história já o fez, e com alguma medida de muita crueldade também. Vide aí, é, enfim, quem não conhece essa história, né? Mas vamos ao que Humberto de Campos nos propõe, e aí eu trouxe também os trechos do Evangelho que tratam desses episódios, porque não foi apenas o momento da prisão de Jesus, mas o que antecedeu a isso e o pós-prisão do Cristo. Como o Simval disse, é o capítulo 24 do livro Boa Nova, ditado pelo espírito de Humberto de Campos ao médium Chico Xavier, chamado A Ilusão do Discípulo. E aí, esse livro, e é importante que a gente deixe isso claro, para que a gente, quando for fazer essas reflexões, a gente tenha em mente qual é a fonte. Trata-se de histórias, né, que Humberto de Campos ele ouviu no mundo espiritual, e aí ele traz esses diálogos, essas conversas, essas perspectivas nesse livro. E vamos falar sobre o texto, né? O texto é um diálogo de Judas e Tiago maior, filho de Zebedeu, irmão de João. E é um texto muito interessante porque a gente vai observar muitas nuances do comportamento e do sentimento que, que Judas estava vivenciando naquele momento e durante aquele período. Então, eu vou pedir licença a vocês para só ler as partes do diálogo propriamente dito, para que a gente possa ter uma compreensão melhor do comentário. Esse diálogo ele se dá após a chegada de Jesus a Jerusalém, né, com toda a entrada dele na cidade, com a festa, com a receptividade com a qual ele chegou. E aí ele diz: Tiago, não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? E aí Tiago responde: mas poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? E aí Judas continua: não tanto assim. Contudo, a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. E aí ele diz que ainda hoje ele teve a atenção reclamada por alguns doutores da lei e que fizeram com que ele sentisse a inutilidade das pregações do Cristo, porque, segundo eles, essas pregações eram voltadas a um povo ignorante e desclassificado. E aí Tiago volta a falar para Judas. Bom, esse primeiro momento nos demonstra exatamente essa inquietação pela qual Judas passava. E o que é essa inquietação, né? Quem de nós aqui nunca questionou nada? E aí, talvez os doutores da lei sejam aquela oportunidade da gente fazer a nossa escolha, né? É aquele que diz assim: olha, quem sabe aquilo que você está pensando não possa ser concretizado. E aí junta a fome com a vontade de comer. Então, Judas vivia esse momento de inquietação, que a gente precisa estar muito atento, porque, no geral, é resultado da nossa ausência de fé.
e a gente tem essa dificuldade do exercício da fé, porque quando as coisas não acontecem tal qual nós planejamos, parece que a nossa fé ela diminui de maneira proporcional, né? Quanto menos a gente tem retorno daquilo que a gente deseja, no lugar de ter mais fé e de entender que o que acontece é o que é necessário, a gente pensa justamente o contrário, né? Pensamos que estamos sendo esquecidos, negligenciados e por aí vai. E aí, nesse momento também, a gente percebe que quando a gente abre uma brecha, né? Quando Judas abre uma brecha, quando todos nós nos permitimos abrir essa oportunidade para que muitos sentimentos não cristãos eles apareçam, eles ressurjam, eles renasçam, eles ganhem força. E aí a gente vê esse sentimento de vaidade, né? De imaginar que ele, enquanto discípulo do Cristo, é melhor do que os outros. Quando Jesus diz que o pequeno é que precisa, né? O que é pequeno aqui é que vai ser grande no reino de Deus. E ele passa a esquecer esses ensinamentos e cultivar esses outros sentimentos. E aí o diálogo continua com Tiago dizendo a ele: Israel sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, veio efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre corações e nas almas. É um alerta que Tiago faz para ele de que a linha de pensamento dele é equivocada, porque o Cristo não veio para aqui para construir um reino material. O meu reino, literalmente, não é deste mundo. E é isso que ele veio ensinar a todos nós e aos seus discípulos. E aí, ele continua no discurso dizendo: mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos. A sensação que eu tenho é de que ele está tão tomado pelas suas decisões e pelos seus pensamentos e desejos equivocados que ele sequer consegue ouvir o que Tiago diz a ele no momento da conversa. Porque quando ele diz que ele veio pregar para corações e nas almas, ele volta a falar dos homens poderosos, aqueles que darão respaldo material. Então, há uma ausência completa de energias compatíveis ali. Enquanto Tiago está ali o tempo todo professando a sua fé no Cristo, no sentido de acreditar, de crer e de esperar aquilo que foi prometido por ele, Judas vem num processo de desejar um reinado material, um reinado que é um contrassenso a todo o processo de ensinamento do Cristo. E aí, ele vai falar sobre o reinado de... Ele alega que os princípios de Jesus trazem um sentimento de nação, de que nada está sendo feito, de que nada vai acontecer. Reforçando mais uma vez essa ideia equivocada que ele traz de que o Cristo vai simplesmente erguer um império, assim como Roma fez, né? E aí ele continua nesse diálogo com Tiago, que responde para ele quando ele relata essa questão da inação, né? É, ele não concorda que o evangelho ele não chegue aos grandes, aos poderosos. Ele acha que esses grandes e poderosos eles precisam ser tomados de tal maneira que eles possibilitem e viabilizem o reinado de Jesus aqui na Terra. E aí, Tiago, mais uma vez, diz: Jesus, porém, já nos esclareceu, o seu reino não é deste mundo. E aí, Judas continua: notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos cercavam. Ele fala isso sobre um comentário sobre a chegada de Jesus a Jerusalém, quando as pessoas estão ali em festa e, obviamente, Jesus não foi tomado pela vaidade, né? Ele observa tudo aquilo, consciente de quem são aquelas pessoas, porque dali a alguns dias aquelas mesmas pessoas estarão pedindo pela sua crucificação.
Então, ele entende que este momento de festa é muito mais exterior, material, do que propriamente um sentimento que tome os corações daquelas pessoas que estão ali. E ele diz isso a Tiago, ele diz que Jesus não partilhava desse entusiasmo quando chegou a Jerusalém. E aí eu acho fantástica essa resposta. Recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer menor diante de todos. Esta é a resposta que Tiago dá para quando Judas faz um novo questionamento diante do posicionamento de Jesus, que para ele, a visão dele era de que Jesus deveria se aproveitar daquele momento de glória e aí sim arrebatar aqueles corações poderosos para poder edificar esse reino na terra. E perceba que ao diálogo é o tempo todo Tiago tentando contrapor as colocações dele com o ensinamento do mestre. E aí, quando eu li, eu fiquei pensando em todos nós, né? De repente, somos tomados por uma ideia fixa, equivocada, e a gente não consegue ouvir os conselhos. E quando a gente ouve os conselhos, a gente está achando que aquela pessoa está contra a gente. E quando a gente ouve, e até pode lá no fundo refletir um pouquinho sobre aquilo, em alguma medida a gente acha que o outro está equivocado, porque as nossas decisões são sempre mais acertadas. Isso é orgulho. E quem nunca foi tomado pelo orgulho? Quem nunca foi alertado sobre um comportamento equivocado e ainda assim insistiu nele? E, obviamente, vai responder por ele, assim como todos nós, diante das nossas decisões. Então, é nesse sentido que esse diálogo, ele traz tantos ensinamentos, porque nos mostra, primeiro, a inquietação de um homem que viveu tão próximo ao mestre. Segundo, a falta de compreensão dele do verdadeiro ensinamento do Cristo. E talvez levado por essa vaidade, por esse ambiente, né, propício, né, de você ser reconhecido, de você receber congratulações, enfim, todo esse ambiente festivo que foi a chegada de Jesus a Jerusalém, provavelmente mexeu muito com a vaidade, né, dele e talvez de outros tantos. Mas o fato é que basta essa faísca para que todo o resto aconteça. Então, a gente precisa estar muito vigilante. Eu lembro que essa semana a gente falava aqui sobre vigiar e depois orar. E a gente precisa estar nessa constante vigilância dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, porque para a gente parece estranho um homem que viveu com Jesus achar que ele ia tomar Jerusalém e ali edificar seu império diante de tudo que ele já tinha dito, inclusive com relação à morte, ao passamento, ao desencarne, e a pessoa ainda assim continua com esse tipo de compreensão. E aí a gente percebe até que ponto o nosso orgulho, nossa vaidade, ela pode nos levar. Nos cega a tal ponto que é justamente o título do texto. Faz da nossa vida uma ilusão. A gente constrói um castelo de areia, que é o primeiro sinal de água e de vento forte, vai ruir. Infelizmente, foi essa história de Judas, e que não é diferente, né, de muitas histórias dessas, de outras, nossas, dos outros, e nessas muitas encarnações que nós tivemos. Você passa o próximo, por favor. Para um entendimento melhor, na verdade, para que eu conseguisse construir, né, essa reflexão, eu trouxe algumas passagens do Evangelho que tratam justamente desses episódios, né? E aí eu separei em 4 momentos. A conspiração, que é o que trata sobre o momento em que Judas decide ou que ele começa esse contato com os fariseus no sentido de entregar Jesus.
a prisão, não, a revelação de Jesus, né, que é durante a última ceia, quando ele volta a falar de que dali a alguns dias vai se cumprir e que em alguns evangelhos também já aponta quem será esse discípulo que agirá dessa forma. Tem a prisão do Cristo e, por fim, a morte de Judas. Então, são 4 momentos dentro do evangelho que eu brinquei com o Silvio essa semana. Eu acho que eles contam toda a história do evangelho em alguma medida, ou pelo menos no que diz respeito às nossas mazelas, né? Aquilo que a gente precisa trabalhar dentro de cada um de nós. A conspiração. Esse trecho ele aparece em 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, tá? Mateus ele diz o seguinte: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo aos sumos sacerdotes, disse: que querias me dar e eu vos entregarei? Que querias me dar e eu vos entregarei ele? Eles estabeleceram 30 pratas e desde então procuravam uma boa ocasião para o entregar. Em Marcos 14:10, e Judas Iscariote, em um dos 12, encaminhou-se aos sumos sacerdotes para entregá-los a eles. Ao ouvirem, eles se alegraram e prometeram lhe dar prata. Procurava como o entregaria oportunamente. E aí Lucas 22:1, que diz o seguinte: aproximava-se a festa dos pães ázimos, a chamada Páscoa, e os sumos sacerdotes, os escribas, procuravam como eliminá-lo, pois temiam o povo. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, o qual era o número dos 12. Depois de partir, conversou com os sumos sacerdotes e comandantes da guarda sobre como o entregaria a eles. Alegraram-se e concordaram em lhes dar prata. Ele consentiu e procurava uma boa ocasião para entregá-lo longe da turba. E por que eu trouxe esses trechos? À primeira vista, nos parece que Judas ele entrega Jesus por 30 pratas, né, que era o preço de um escravo à época. Mas a gente precisa ir mais além. E esse texto do Humberto de Campos, ele vem com essa pretensão de nos dizer que há muito mais por trás disso, né? Não se trata de entregar Jesus por 30 pratas. Não está claro no Evangelho que foi apenas isso, que ele tenha aceitado o dinheiro, mas não fica claro que foi apenas isso. Percebam que eles dizem, alegaram-se e concordaram em lhes dar prata, né? E a gente precisa estar atento para essas questões, porque isso fala sobre motivações. E o que eu quero falar sobre isso? Embora o pensamento deles estivesse dentro de uma perspectiva equivocada, de uma ilusão material, de uma vida que não era a que o Cristo veio ensinar, a entrega de Judas era de que, a partir dali, fosse possível erguer esse reino que ele esperava na terra e que Jesus fosse libertado e pudesse voltar a pregar diante do povo, desta vez numa condição que ele achava mais conveniente. E aí, percebam o quão isso é sério, porque tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. E a gente precisa estar muito atento para isso. Porque às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade e todos os nossos vícios, ele vem mascarado de boa intenção. E a gente justifica esse comportamento pela suposta boa intenção. E é preciso ter muito cuidado, por isso, vigiar, né? E, bom, vamos passando para frente, Val. A próxima passagem é sobre a revelação de Jesus. Ela acontece durante a última ceia. Ela está nos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, João e Lucas. E ele diz o seguinte, Mateus 26:20. Chegado o fim da tarde, reclinou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Amém vos digo que um de vós me entregará. Entristecendo-se, muitos começaram a dizer-lhes, cada um deles:
Porventura sou eu, Senhor? Em resposta, ele disse: o que mergulhou a mão na tigela comigo, esse me entregará. O Filho do Homem vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido. Em resposta, Judas, que eu estava entregando, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele lhe disse: tu disseste. Mateus, e apenas um outro evangelista, traz esse trecho com essa clareza, apontando que durante o diálogo, Judas foi apontado por Jesus, mas o ponto dessas falas é justamente algumas questões que a gente precisa estar atento. Aquele que mergulhou a mão na tigela comigo. Vamos guardar essa informação, porque isso quer dizer que é alguém próximo, é alguém da relação. E aí ele ainda diz: ai daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Para ele, melhor seria para ele não tivesse nascido. Percebamos o contexto. A gente está no lugar lá do Judas, pensando em agir dessa forma. E aí Jesus diz: olha, você vai me entregar. E ai daquele que o fizer. E ainda assim, a gente permanece com esse propósito. Perceba que isso é quase que uma fascinação. É estar completamente fora ou daquele processo que o Cristo vem trilhando. Porque no trecho do Evangelho, Jesus fala, e em todos os evangelistas ele é pontual nesse aspecto, pelo menos em 3 deles. Ai daquele que o fizer. E ainda assim ele faz. O próximo não. Em Marcos, ele diz: um dos 12 que mergulha a mão na tigela comigo, porque o Filho do Homem vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido. Qual é a diferença aí de Marcos? Ele não aponta diretamente Judas, mas ainda assim ele faz a reflexão, que é a mesma. Ai daquele que o fizer. E aí Lucas vai dizer o seguinte: todavia, eis que a mão daquele que me entrega está comigo sobre a mesa, porque o Filho do Homem vai ser entregue segundo o que está definido. Contudo, ai daquele homem através do qual está sendo entregue. E eles começaram a debater entre si qual deles estava prestes a fazer isso. E aí, João, próximo qual, por favor. João vai dizer: responde Jesus, é aquele a quem eu mergulho um pedaço de pão e lhe der. Assim, tendo mergulhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Então, depois de mergulhar o pedaço de pão, entrou nele Satanás. Assim lhe diz Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Então, não há dúvidas. Não há dúvidas. E façamos uma ressalva aqui. Entrou nele Satanás, fica parecendo que é outra pessoa, outro ser, outra criatura que está. E a gente precisa entender que isso é uma analogia para que a gente compreenda o afastamento do bem. Quando a gente se afasta de Jesus, a gente abre espaço para os vícios da vida. E esses vícios, né, alimentados por nós, é que se reflete enquanto essa figura alegórica. Para que a gente também não entre em uma de que não fui eu que fiz, não, foi o outro que fez, ele me incentivou, ele me obrigou, ele me, né? A gente precisa ter esse senso de responsabilidade das nossas atitudes, do nosso querer. E aí, ele fala, eu falei lá no início, que ele fala sobre aquele que mergulha a mão comigo na tigela, né? Quem come conosco? Quem come comigo é a minha família e os meus amigos. E eu imagino que quem come com cada um de vocês são as respectivas famílias e os amigos.
E aí, é, Emmanuel traz um dos trechos do Vinha de Luz, nos mesmos pratos, e ele diz o seguinte: a ingratidão não é planta de campo contrário. Não imaginemos que a ingratidão vem do inimigo, vem do adversário. E por que que ele nos lembra disso? E um outro aspecto que é preciso estar muito claro: toda a vida de Jesus é uma oportunidade de ensinamento. Não imaginemos que Jesus suspirou sem intenção, se ele fez aquele suspiro quer nos dizer algo. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque toda essa forma do falar e do tratar é mostrando para aqueles que virão, ou para aqueles que retornarão, no que nós precisamos estar atentos e observar. Ah, Jesus está pedindo que a gente fique atento aos nossos familiares, aos nossos amigos? Não é isso. Mas Emmanuel continua. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não parte de nossos opositores declarados, mas sim, faltou o S aí, daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito à semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. E aí, porque a gente tem que estar o tempo todo preocupado com o outro, A, B ou C vai me trair? Não. O que o outro faz é uma responsabilidade do outro. Mas nós temos que estar atentos, porque o que o outro faz vai exigir da gente uma resposta. E é essa resposta à ingratidão que Jesus espera a cada um de nós. Esse tipo de ensinamento, ele aceitou o beijo de Judas. E a gente precisa refletir sobre isso, porque a atitude de Judas, toda essa história que nós estamos trazendo aqui, ela é objeto da nossa reflexão diante da nossa vida. Se a gente não consegue transformar o que está no Evangelho e trazer para a nossa vida, a gente não vai conseguir fazer bom uso do Evangelho. E aí, é, essa questão da ingratidão, ela permeia o perdão, né? Às vezes, uma vez uma pessoa me disse assim, nossa, fulano foi traído por um inimigo e a pessoa não gostava dele, fez tal coisa e tal. E aí eu parei e disse assim, e a dor de ser traído por um amigo? É diante desse tipo de reflexão que a gente precisa estar atento, porque não tenhamos dúvida. Nós vamos errar, o outro vai errar, né? E nós precisamos estar preparados para responder diante desses erros da vida, dos outros e nós. E foi o que o nosso irmão Judas, nessa encarnação, e claro, não conseguiu fazer, vide a forma como ele optou por desencarnar. Então, é preciso que a gente tenha muito claro isso em mente. A forma como nós vamos agir diante da ingratidão, né, do outro e da nossa também. Porque perdoar a nós mesmos é um passo fundamental, a gente vai ver isso até o final aqui da apresentação. E aí, o próximo item é a prisão de Jesus, também aparece nos 4 evangelistas. Pois como se cumpriram as escrituras, que deve acontecer assim. Naquela hora, Jesus disse às turbas: saístes com espadas e porretes, como se procede contra um assaltante para me prender. Diariamente eu me sentava convosco, ensinando no templo, e não me agarrastes. Eu marquei isso porque eu achei muito interessante, porque é repetido em muitos dos evangelistas. E aí eu fiquei me perguntando, se Judas tivesse desistido, naquele momento da última ceia, quando Jesus falou com ele, alguma coisa tivesse despertado no coração dele e ele tivesse desistido. A participação de Judas era uma condição sine qua non para o que aconteceu com Jesus? Somente Judas poderia fazê-lo? E eu fiquei me perguntando sobre isso, porque a gente pensa sobre o livre-arbítrio dele, de fazer ou não fazer,
mas a gente entende que Jesus sabe o que vai no coração de cada um de nós e do que nós somos capazes. Então, mas se não fosse Judas, né? É possível que Jesus passasse por todo o processo da crucificação? Sim, é possível, porque tinha todo um exército romano, tinha todo um grupo de homens com pretensões, né? Então, é possível a gente pensar sobre isso. E vamos pensar sobre isso, porque além dos evangelistas falarem sobre o assunto, a gente tem uma perspectiva de que nós não precisamos transformar a atitude de Judas, assim como a atitude de cada um de nós, em algo tão ou tal definitivo que nos impossibilite a caminhar. Por quê? Porque isso vai repercutir lá na decisão que Judas tomou no final, né? E aí, quando a gente comete alguma atitude tão equivocada quanto essa, quanto entregar um irmão, o que a gente faz? Ali está sobre nós um jugo definitivo, bom, para ele não tem mais jeito. É preciso pensar sobre isso. E aí, a prisão, ela se dá também em Marcos, quando ele diz, aquele que eu estava entregando, tinha ido a eles, tinha dado a eles uma senha dizendo, aquele que eu beijar é esse. E olha o que diz em Marcos, prendei-o e conduzi-o com segurança. Alguém que está vendendo alguém por 30 moedas de prata vai se preocupar com isso? Com certeza não. E aí, de forma alguma, e a gente precisa estar claro, a gente está aqui justificando comportamentos. A gente está aqui dizendo que é um espírito, assim como todos nós, passível de cometer equívocos, de fazer escolhas erradas, né? E aí Marcos continua. Em resposta, disse Jesus, saístes com espada e porretes, como se procede contra um assaltante para me capturar. Diariamente eu estava convosco, ensinando no templo, e não me agarrastes. Mais uma vez, um dos evangelistas vem dizer que os opositores tiveram muita oportunidade de pegar. Muitas, muitas oportunidades para fazê-lo. E Lucas continua. Disse Jesus aos sumos sacerdotes, comandantes da guarda e anciãos que vieram contra ele. Saístes com espadas e porretes, como se procede contra um assaltante. Diariamente eu estou convosco no templo e não estendestes a mão sobre mim. Mas esta é a vossa hora e a autoridade da treva. João, Judas que o entregou, também conhecia o lugar, porque muitas vezes reuniu-se com Jesus ali e com seus discípulos. Judas, então, depois de recorrer à corte, e os guardas dos sumos sacerdotes fariseus, chega ali com tochas, lâmpadas e armas. Então, João é o único que não faz referência a essa possibilidade que Jesus traz de ter sido preso em qualquer outra situação que não aquela que o foi. E aí é interessante que ele diz que é preciso que se cumpra as escrituras. E aí você vai perguntar, mas temos um determinismo? Estamos nós todos aqui já com uma predisposição ou uma programação no sentido de que se temos esta pretensão de fazer algo, faremos, a nossa vontade não é maior do que isso? Não, nossa vontade é maior. Sempre. A nossa vontade é maior. Agora, o que vai nos nossos corações e aqui nós pretendemos ouvir e seguir é que é uma outra questão que precisa ser, claro, objeto da nossa reflexão íntima, né, nas escolhas que nós fazemos e nos caminhos que nós pretendemos trilhar. E aí o último item é justamente sobre a morte de Judas. Só quem fala sobre a morte de Judas é Mateus e Atos dos Apóstolos. E eles trazem duas diferenças, mas que eu particularmente não acho que sejam
eu não diria significativas, mas não são relevantes para essa nossa discussão aqui, porque eu não acredito que a forma seja o problema, né? Uma vez que a gente entende que a morte é um processo de transição e que ela efetivamente não existe, porque o espírito vive. Então, eles têm uma diferença. Mateus, ele diz o seguinte: então Judas, que o entregava, vendo que Jesus fora condenado, arrependendo-se, devolveu as 30 pratas aos sumos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, entregando sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Arremessando as moedas ao santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Os sumos sacerdotes, tomando as pratas, disseram: não é lícito lançá-las ao Corbã, visto ser preço de sangue. Elaborando um plano, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério dos estrangeiros. Por isso, aquele campo foi chamado Campo de Sangue, né, até hoje. Então, cumpriu-se o que foi dito através do profeta Jeremias. E tomaram as 30 pratas, preço do precioso, daquele que o filho de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, conforme ordenou meu Senhor. E aí, a gente precisa pensar em algumas coisas do que foi feito aí. Primeiro, óbvio, e o mais importante de tudo, é o arrependimento dele. Ele despertou. E eu fiquei pensando, poxa, foi tarde, né? Olha o meu pensamento material de uma vida só. Por que foi tarde? É tarde para mim? É tarde para algum de nós? E, e a gente precisa ter isso em mente. Porque a gente precisa ter a certeza de que o nosso arrependimento, ele precisa vir mais cedo, mais rápido para uns, mas nunca tarde. Porque se é algo que é da misericórdia divina, é a possibilidade da encarnação. Para que a gente retorne e faça diferente. E fazer diferente pressupõe arrependimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque certamente Judas pensou que era tarde. E aí ele tomou mais uma decisão equivocada. Então percebamos que ao longo da história, né, desses dias que antecederam a crucificação, muitos elementos deixaram de ser perseguidos por Judas. A gente pode dizer que foi uma junção de decisões equivocadas. E quem nunca tomou decisões equivocadas? Né? Quem nunca olhou para trás e disse, meu Deus. Então, a gente precisa ter isso em mente, porque isso nasce da gente, esse sentimento de vigilância. E de que é possível mudar e é possível fazer diferente. Porque, embora a gente não saiba, e aí só o Espírito deixa o nosso irmão para falar sobre as motivações exatas que o levaram a esse momento, e o que ele efetivamente pensou depois que Jesus foi crucificado, a gente pode, sim, diante das nossas decisões equivocadas e diante da crucificação que a gente faz do nosso Jesus interior, com essas nossas decisões e do arrependimento que advém disso. Imaginar, né, como nós nos sentimos. Quem nunca pensou, gostaria de voltar no tempo e não ter feito isso, não ter dito isso, não ter agido dessa maneira? Então, é nesse sentido que a gente precisa reviver esses dias do irmão Judas, para que a gente também consiga reviver as nossas experiências e fazer uma mudança de rota, porque sempre há tempo. E eu vou pedir para a Simval passar o próximo. Bom, esse campo de sangue, a gente vai voltar a falar um pouquinho dele no final, que é uma questão muito significativa, porque além da decisão de tirar a própria vida, Judas, quando percebeu o equívoco, a reação dele foi voltar aos sacerdotes e devolver o dinheiro. Né? E aí eu me lembrei de Paulo, quando viu Jesus, que ficou cego, e que permitiu que a chama acendesse no seu coração. O que ele fez?
né? Ele voltou lá e devolveu alguma coisa? Ou ele, a partir dali, fez diferente? Né? Porque voltar e devolver o dinheiro, na prática, serviu para comprar o campo de sangue. Mas, de uma maneira não literal, que entendimento a gente pode fazer dessa atitude? Né? De voltar àquele e dizer assim, não, eu não queria ter feito isso não, tome aqui. Mas o que foi feito, foi feito. E Emmanuel vai nos alertar um pouco mais à frente da importância da gente perceber de que o que foi feito, foi feito. Ele não dá para ser desfeito, mas a partir dali nós podemos fazer diferente. E é essa lógica, é esse entendimento que eu acredito que o Mestre veio nos trazer quando separa uma parte significativa do seu Evangelho para falar sobre essa trajetória. E aí, em Atos 1,16, também fala sobre a morte de Judas. Varões irmãos, era necessário cumprir-se a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que se tornou o guia dos que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e obteve a porção deste serviço. Pois ele adquiriu um terreno do salário da justiça e, precipitando-se, arrebentou-se ao meio e todas as suas entranhas se derramaram. E tornou-se conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, a ponto daquele terreno ser chamado, no próprio dialeto deles, Aquel de Mar, ou terreno de sangue, campo de sangue. E eu trouxe esse aspecto não por tratar da morte de Judas dentro de outra perspectiva, mas por nos alertar sobre o que nós fazemos com as nossas decisões equivocadas. Como nós pretendemos agir a partir delas, porque é isso que vai fazer toda a diferença. E aí eu vou pedir para o Sival passar para o último slide, estou no prazo. Eu coloquei esse título, Campo de Sangue, porque é o título do trecho de Emmanuel, que fala sobre esse assunto especificamente. Ele diz o seguinte: profunda a expressão simbólica dessa recordação, e com sua luz, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre, inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. É exatamente isso que o mestre pretende, né, com seu evangelho. É nos mostrar que, diante do erro, a gente consiga fazer diferente. A possibilidade de errar, ela é real, tanto é que nós estamos aqui, e ainda o faremos, né, muito, porque, assim como Judas, não compreendemos o Evangelho de Jesus como devemos. Vamos tomar decisões equivocadas, assim como Judas, e, diante dessas decisões equivocadas, a gente precisa fazer diferente. Fazer diferente. Aproveitar efetivamente essa oportunidade que é o nosso processo de encarnação. E eu gosto muito da figura de Paulo, porque eu acho fantástica a capacidade. Eu vou usar transformação pela ausência de uma palavra melhor, mas do renascimento de um outro homem. Deixa de ser Saulo e se transforma em Paulo. E, diante de tudo que ele experienciou na vida dele, ele foi capaz de ainda assim começar novamente. E às vezes a gente diz, é muito difícil para mim dizer qual é o caminho mais fácil, mas é muito fácil dizer qual é o melhor caminho. O melhor caminho é sempre o do Cristo. E aí eu vou voltar lá para o texto
Humberto de Campos, porque ele não finaliza na conversa entre Tiago e Judas. Eles conversam, Judas se afasta, continua refletindo sobre o diálogo e, por fim, resolve efetivamente fazer o acordo com os romanos e com os sacerdotes. E aí o Cristo é crucificado e depois da crucificação ele volta. E tem dois pontos que eu acho fundamentais. O primeiro é que Humberto de Campos relata que ele volta para os seus pares e encontra no rosto deles o sentimento que obviamente residia nele, que era o de tristeza, né? Certamente se sentindo muito culpado também. E, e ele diz assim: atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé, encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobação silenciosa e dolorida. Isso é mais um alerta para que a gente esteja atento para o perdão, para o entendimento. Porque, mais uma vez, eu vou especular. E se alguém tivesse levantado e agido como Cristo, dado um abraço e dito, eu lhe perdoo, né? Em si, é difícil falar. E também não estou aqui dizendo que essa seria, por exemplo, a minha decisão, mas é o que o Cristo espera de nós, é o fazer diferente, né? E ali o relato é de que ele vendo aquilo, ele se afasta e dali vai tomar mais uma decisão equivocada, que é a de tirar a própria vida. E esse é o segundo ponto muito importante, porque enquanto ele faz isso, o relato de Humberto de Campos é de que ele ouve no íntimo dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Jesus dizendo que sempre há tempo para ele e para todos nós. E ainda assim ele não foi capaz de ouvir. Mas que a gente tente abrir as nossas mentes, os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir. Porque às vezes tudo o que a misericórdia divina espera é que a gente abra uma portinha para novas oportunidades. E aí eu acho que eu nunca tinha tido a oportunidade de pensar essas passagens do Evangelho sobre essa perspectiva que o Nefa me deu agora, e para mim foi muito importante. Primeiro porque todos nós precisamos nos livrar deste sentimento de que Judas, né, esse irmão, ele foi o culpado única e exclusivamente por tudo que aconteceu ao mestre. E a gente precisa ter em mente, por que a gente precisa ter em mente isso? Porque isso faz parte do nosso processo de perdão do outro e de nós mesmos, né? Ter compaixão, ser indulgente com o outro e, em alguma medida, com a gente também. E é por conta disso que a gente precisa refletir sempre diante desse ensinamento, né? Que Deus nos abençoe. Eu devo dizer que depois que eu terminei a apresentação, eu fiz uma oração para o nosso irmão, que a essa altura, com a graça de Deus, estará muito bem assistido, acompanhado e com certeza também nos orientando, e que a gente possa orar por aqueles que se equivocam nas suas decisões e que ainda estão presos no mundo de ilusão, e que a gente possa orar por nós mesmos, porque não nos enganemos. Nós também ainda estamos presos nesse mundo de ilusões, material, preso literalmente aqui à Terra, né? E tentando aprender e vivenciar essa experiência que o Mestre Jesus nos convida. Portanto, que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de todos nós e nos oriente sempre.
Obrigado, Thalita. Nós temos alguns minutos, se alguém quiser fazer alguma colocação, pergunta, Ivan. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar você pela exposição belíssima, pelas reflexões que você trouxe para nós e dizer do que eu penso com relação à pergunta que você fez, com relação a Judas. E eu acredito que Judas não teria como desistir. Porque a encarnação do Cristo foi algo programado de ordem divina. Provavelmente com um espírito mais próximo a Deus e, quiçá, do próprio Pai. Eu só fico realmente imaginando, e hoje eu processei esses pensamentos, quando você estava na sua fala, a dor de Judas, por ter feito o que ele fez, do arrependimento dele, da simbologia de ele devolver as moedas, de alguma forma ele querer se desvencilhar do fruto da traição, e que aquele espírito foi escolhido como um dos 12. Veja que ele não era qualquer um que faria aquela atitude de traição ao Cristo. Ele foi escolhido pelo Cristo para ser um dos 12, um dos mais próximos dele, mas precisava passar por aquilo, porque o que eu acredito é que provavelmente ele tinha ainda arraigado determinadas vicissitudes e ele precisava de uma dor tão atroz ao ponto de trair o Cristo para, a partir daquele momento, passar por uma transformação e poder seguir a trajetória dele espiritual. Mas de uma dor que provavelmente é indizível. Então, esse espírito aceitou também, eu acredito, ou mesmo que não tenha aceitado, ele veio, né? E deve ter sido muito duro. Não se sabe quanto tempo ele precisou ou está precisando para poder sair desse estado. Eu acho duro e muito reflexivo. Eu fico, inclusive, um sentimento que eu tenho de tristeza. Olha, Ivan, eu não gosto de pensar que a gente vem com carimbo assim, vai fazer, não. Eu gosto de pensar que é, é possível mudar o roteiro. Paulo fez, né? Nós temos bons exemplos de espíritos que conseguiram mudar a trajetória. E eu trouxe uma coisa que eu até esqueci de falar, mas eu acho que vai clarear um pouquinho o que eu acho que a gente sempre tem a possibilidade de mudar. Óbvio que eu imagino também que Jesus sabia que ele o faria, porque ele conhece os corações. Então, por isso da certeza de que o faria. Talvez ele, com certeza ele sabia que ele não tinha condição de fazer essa mudança nesta encarnação, nessa conjuntura. Mas eu gosto de acreditar que é possível mudar. E uma coisa que eu ouvi, eu acabei me passando, não disse, Jesus diz o seguinte: quando fizerdes a estes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Por que eu trago isso? Porque às vezes a gente pensa na dor de Judas ao trair Jesus, ao ajudar na sua crucificação. E o que nós fazemos todos os dias quando fazemos aos pequeninos dele? A gente precisa trazer esse entendimento, porque
Jesus está no outro, está em mim, está em você. Então, quando eu atento contra o meu irmão, eu estou atentando contra ele. Eu estou atentando contra ele, em alguma medida, também o traindo, né? E me traindo. E nesse entendimento, por esse entendimento que eu acho realmente que nós podemos mudar o caminho, o curso daquilo que é esperado de nós. Obviamente que isso exige de cada um o seu processo de, de, de evolução, o seu processo de compreensão, o contexto que você está inserido, né? Exige muito, mas quando eu penso que Jesus está em cada um de nós, eu penso que, assim como eu posso ter a decisão de não atentar contra o Jesus do meu irmão, Judas poderia ter tido essa opção também. É mais ou menos nessa linha, né? Para que a gente também não imagine que o Cristo foi um exemplo fantástico e ele passou por aqui, deixou esses ensinamentos, a forma como ele desencarnou, certamente tem toda uma significação, porque nós estamos aqui 2.000 anos depois falando sobre isso. Mas os nossos irmãos, a gente precisa ter o olhar para o nosso irmão, de olhar do Cristo, de que a vida dele é tão importante quanto. Então, é por isso que eu acredito que há sempre uma possibilidade de fazer uma escolha melhor. Eu gosto de acreditar nisso, porque é duro, viu? Vim com essa missão de Judas, é duro. Mais alguém? É difícil mesmo. Você vê que o tema não é fácil, né? É, o que fica muito claro é que realmente não importa o que o outro faça, importa como a gente vai significar e agir em relação ao que o outro fez. Porque nada justifica as nossas atitudes que não seja algo que parte de dentro de nós. Ele está dizendo, não, eu fiz isso porque ele fez aquilo. Não. Ele fez aquilo. E eu posso fazer isso, aquilo outro, outra coisa. Porque quem manda na gente E pode não fazer nada. pode Que também é fazer. fazer. Mas, sem sombra de dúvidas, que a posição de Judas é extremamente difícil, né? A gente não tem a menor condição de avaliar. Os textos deixam muitas brechas, né? Quando Jesus diz assim, um de vós há de me trair. Aí todo mundo fica, serei eu? Como assim? Você tem dúvida? Você tem dúvida? Por que serei eu? Talvez aquele ato de traição fosse algo que ninguém sabia como se daria, né? E no próprio texto de João, não sei se estava no slide ou não, quando Jesus dá o pão a Judas, ele diz assim, o que fazes, o que tem que fazer, faz depressa. Como que diz assim, olha, você tem algo a cumprir, vá e faça. Por que ele se arrependeu depois, né? Talvez não tivesse ideia do que aconteceria. Então, isso dá pano para manga, né? Mas, assim, eu acho que foi muito legal esse texto, ou melhor, esse tema foi escolhido na véspera da Semana Santa, porque se tem aquela tradição da queima de jugo, onde a gente descarregar toda a nossa raiva, o que quer que seja ali, na figura de, não, quem nunca errou para poder condenar o outro? Não tem condição, né? Então, muito obrigado, Thalita, por abordar o tema. Eu sei que foi um tema difícil. Obrigado por ter acolhido o pedido. Vamos, então, aos nossos passos.